E aí, pessoal, resolvi gravar então um videozinho aqui para começar a mostrar um pouco dessa planilha. Eu sei que uma boa parte da equipe mudou agora recentemente, deve mudar mais alguns, então para tentar, né, deixar mais claro como é que funciona toda essa planilha, que é onde a gente coloca os dados ali das turmas, dos professores, né, como é que eles estão alocados por curso, etc. Tá? Então vou tentar é, ser sucinto, mas mostrar diversos detalhes da planilha, tá? Então, assim, inicialmente a gente tinha criado uma planilha que era exatamente para dar a base para a pessoa que vai construir os horários lá no Timetables, que vai lançar os dados para poder rodar os horários, né? E daí até no primeiro momento o Tiagão tinha feito uma tabelinha assim com algumas informações que ele precisava. Então, em cima disso, a gente começou a trabalhar. Em determinado momento, eu resolvi começar a tentar coletar informações a partir disso, né? Criar alguns mecanismos para a planilha funcionar com algumas automações, facilitar a nossa visualização no planejamento também. Tá? Então, por exemplo, aqui, tá? Tem as abas aqui, então, de cada curso aqui embaixo, né? INF, MCT, então, para informática, mecatrônica, fabricação mecânica, engenharia, o TSI, a pós e o mestrado. Embora a gente não está usando ultimamente, agora recentemente, a gente não usou os dados da pós e do mestrado, é uma possibilidade se a gente quiser alocar em algum momento, tá? Uh, Aqui está uma guia onde diz aqui curso 1. Na verdade, o curso 1 é só uma numeração para referenciar o curso e já explico por quê, tá? Tem uma das abas aqui, se eu abrir aqui em cima, eu vou enxergar a aba B, a coluna B, que nessa coluna, deixa eu puxar isso aqui para a direita, que é uma legenda, né? Nessa coluna tem a ID da componente curricular. Para que tem essa ID? Tá? É uma identificação para dizer que aquela componente é única, né? Então, todas as disciplinas que se referem à mesma informática básica vão receber esse número 102 aqui. Então, a gente vai ver que tem aqui na INF 1AM, por exemplo, né? Essa informática básica, e se a gente ir na INF 1AT, vai ter ela aqui também com a mesma ID. Para que isso, tá? Porque lá na rádio tem um limite de componentes curriculares, né? E tem aquelas indicações, conforme o número de componentes curriculares, de qual é a redução em sala de aula, qual é a carga, quanto equivale a tempo máximo de preparação lá do professor. Então a gente consegue também ter esses balizadores na hora que a gente vai fazer isso, de ter noção de quantas componentes curriculares um professor está. Então isso dá mais algum indicativo para nós, né? Então, fechando aqui. Então aqui tem o nome da disciplina, tá? Então nessa coluna vai ter o nome de todas as disciplinas do curso, a gente coloca a disciplina, do lado aqui na coluna D a turma ou grupo. Aqui, como eu tinha comentado até na última reunião, ó, tem uma coluna que é para sala, tá? Então, exatamente para colocar qual sala, né, ou qual grupo de salas. Então tá aqui, por exemplo, um laboratório de informática grande, tá? E aí pelo menos dá um balizador assim, né, de saber quantos, de saber quais tipos de salas podem ser alocadas para aquela aula, né, para aquela disciplina, enfim. Tá? Isso para a pessoa que vai colocar no sistema, hoje é o Felipe Thomas, né? Então, para ele colocar lá no sistema, isso é importante. Aqui tem o turno, então manhã ou tarde. Por que tem isso? Tá? Manhã ou tarde ou noite, na verdade, tem os três aqui, tá? Porque a gente consegue, inclusive, verificar quantas aulas o professor tem de manhã, de tarde, de noite. E se o professor tem muita de manhã e de noite, por exemplo, fica mais difícil de fechar a jornada máxima de trabalho e também fica mais difícil de fechar, junto com isso, o período de descanso interjornadas. Então a gente consegue ver, em alguns casos, a gente já consegue observar e dizer, ó, esse professor aqui tem uma tendência de truncar o horário. Então é tudo coisa que dá para ir analisando se a gente tem os dados aqui, tá? Então por isso tem que colocar aqui, é importante colocar essa informação também, né? Se é da manhã, da tarde, enfim, de qual turno que é aquela aula. Depois, aqui tem o nome do professor. Quando a gente coloca o nome do professor aqui, né, começa a chamar um nome aqui, eu vou chamar pela letra A, assim, para ordem alfabética. Então vai ter aqui a lista de professores, né, que em aparece um filtro, né, com a listagem de professores
que em alguma parte do nome tem a letra A. Então, por exemplo, ali tem o Altamira. Então, quando eu começo a escrever AL aqui, ele vai filtrando, né? Qualquer um dos nomes dele, tá? Se eu colocar Inácio aqui também, ele vai filtrar assim. Então, ele vai buscando o nome do professor ali, tá? Aí é só selecionar. Isso aqui, se a gente usa desse jeito, ele consegue rastrear bem fácil esses dados depois nas outras abas para poder a gente ter os dados do professor. A área já está cadastrada, tá? Tem uma outra planilha que eu criei, que daí depois eu mostro ela, tá? Em um outro momento ali eu mostro como é que ela funciona. Então, nessa outra planilha tem lá os dados dos professores de charqueadas, quem são os professores, e lá tem alguns cadastros que daí são manuais do tipo dizer qual é a sub-área, né? Daí pode ser informática, educação física, filosofia, matemática, por aí vai, mecânica, eletroeletrônica, enfim. Esse cadastro eu faço manualmente e o cadastro também de quem está em coordenações. Embora os dados eu estou colocando para buscar do SWAP direto, esses dados são muito específicos, eles não vêm, né, prontos no SWAP. Então tem uma segunda tabela que a gente faz isso manualmente. Tá? Ela busca os dados de referência que eram os do SWAP e a partir desses dados a gente consegue cadastrar essas informações específicas. Mas isso daí fica para um segundo momento, tá? Por enquanto, vou mostrar que existe, né, e que tem essa possibilidade aqui, quando se chama os nomes, vem a lista de nomes dos professores. E a área já é cadastrada automaticamente, então não precisa colocar nada aqui, tá? Quando coloca o nome aqui no primeiro módulo, automaticamente essa coluna aqui é preenchida, tá? Então esse V aqui, ele preenche automaticamente quando eu coloco um professor aqui. Por exemplo, como eu comentei antes, se eu colocar o Altamira aqui, ó, em alguns instantes a planilha recalcula e daí ela vai marcar aqui que está colocado aqui no primeiro módulo também. O que vocês vão perceber, né? Ela colocou agora uma linha vermelha. Isso aqui é um indicador para dizer essa disciplina ela só roda ou no módulo 1 ou no módulo 2. Ela não pode rodar nos dois nesse caso aqui. Que é nesse modelo que a gente está trabalhando hoje, ou ela roda no módulo 1 ou no 2. Ela é de um curso anual, ela roda uma vez só, não é de um curso semestral, né? Então, de fato, tem algo errado aqui nessa linha, e essa linha vermelha, essa cor vermelha é para avisar, tem algo errado aqui, então precisa tirar o nome do professor de um dos semestres. Isso funciona para os cursos anuais, a informática e a mecatrônica, tá? Para os cursos semestrais tem um código de cores diferentes que depois eu vou mostrar ali, tá? Então, lá em cima, na verdade, na legenda está mostrando, ó, módulo 1 é azul, módulo 2 laranja, módulo 1 e 2 fica como vermelho porque está avisando que tem algo errado. Tá? Então isso serve para informática e mecatrônica. Já vou adiantar isso aqui, tá? Então na fabricação mecânica, por exemplo, ou na engenharia, ou no TSI, enfim, quando se tem algo verde, é porque ela roda nos dois semestres, nos dois módulos. Então aqui, por exemplo, ó, módulo 1 e 2 tem aqui essa disciplina de geometria analítica, então ela fica verde. Tá? Quando ela é azul, módulo 1, laranja, módulo 2. Tá? Voltando lá, então, na aba da INF ainda, vamos adiante aqui. Então tá aqui, ó, a área se preenche automaticamente. Aí tem algumas questões aqui, por exemplo, ó, a área, tá? Eu posso não ter definido o professor ainda. E aí eu gostaria de definir um professor da área de informática. Então eu venho aqui no nome da disciplina, onde eu iria colocar o nome do professor, né? Não o nome da disciplina, o nome do professor. Eu coloco a área, por exemplo, iniciação tecnológica, tópico de eletroeletrônica. Então eu chamo aqui a área de eletroeletrônica, tá? Eu botei com e sem acento aqui, rastreei as duas, tá? Mas é só para garantir que tenha, né, que encontre ali a área. Se a pessoa escreve área com acento ou sem, ele vai encontrar. Então, tá aqui. Então, área eletroeletrônica, tá? Ele vai dar vermelho porque não tem que estar nos dois, enfim. Mas o que ele garante com isso? Que essa carga fica dentro da área. Então, onde tem cálculos de carga por área, vai aparecer. E se não tem um professor ainda, ele pega e divide isso entre todos e essa carga fica uma carga média para todos os demais, né? Todos os professores daquela área. Então, ganham um pedacinho dessa carga para avisar, olha, realmente essa carga está alocada lá, naquela área. Tá? Então, e aí fica ali aquela tag ali, opa, deixa eu voltar aqui, fica aquela tag aqui na área de definir professor. Também pode acontecer de colocar o nome de um professor que não esteja mais. Por exemplo, vou citar aqui o nome do colega nosso que saiu há pouco, que foi o professor Anderson Jacondino.
não está mais na lista, tá? Ele já nem aparece mais aqui, mas ele seria esse o nome, Anderson Lopes Jacondi, né, da área de eletroeletrônica. E se eu coloco aqui, ele vai dar, claro, vai dizer que está errado, tem nos 2 semestres, mas ele também vai avisar, define o professor, porque aqui tem algo errado, essa pessoa não está na lista. Tá? Então, isso tudo já está previsto na planilha. Aí, o que mais aqui? Tá? Deixa eu ver, tem uma outra questão importante. Eu vou colocar aqui na turma e grupo, que é o que eu normalmente tinha feito, que aqui fique congelado, tá? Até essa coluna, porque daí a gente vai arrastando e vai vendo as outras coisas aqui a seguir, tá? Então, sem sair aqui, né, as informações de turma e disciplina. Tá, então assim, aqui na área ainda tem um outro campo que é para filtrar qual a área pelo módulo 1, tá? Então, não importa se eu colocar aqui eletroeletrônica, por exemplo, tá? Ele vai colocar definir professor aqui, eu já não consigo filtrar a área por essa coluna aqui, mas eu consigo filtrar nessa, porque essa aqui vai reconhecer que está escrito eletroeletrônica aqui e vai trazer para cá. Então, se eu quiser filtrar, eu coloco um filtro aqui, né? Primeira linha eu seleciono, coloco um filtro, e aí pode escolher qual coluna filtrar, e nesse caso, se eu vier aqui, ó, vai ter as áreas. Então, se eu botar aqui eletroeletrônica, vai vir as disciplinas que estão cadastradas com eletroeletrônica aqui. Nesse caso é só essa, nesse momento, tá? Nesse curso, nessa área ali. Vou voltar aqui, tá? Para retirar o filtro, estou dando um Ctrl Z. Também dá para clicar aqui em cima, removendo o filtro. Ó. Cliquei, ele sai o filtro. Então volta todas as disciplinas. Mas daí dá para filtrar, como eu comentei, mesmo que aqui esteja definido professor para várias áreas, aqui vai estar o nome da área especificamente, de acordo ou com o nome do professor ou com a área que foi cadastrada. Poderia ser, vamos lá, mecânica, tá aqui, informática vai ter aqui também, e daí, ou alguma das áreas de formação geral, não é o caso dessa disciplina, né? Mas, por exemplo, aqui tem educação física, eu poderia colocar, tá ali, ó, educação física está aqui, ó. Tá? Então, tem como cadastrar ali. Tá bem. Dei um ESC aqui para sair daquele comando. Então, assim, tem a área aqui no módulo. Aqui as colunas vão se repetir para o módulo 2, né? Então, tem nome do professor, da mesma forma a área, um filtro pro módulo 2. E também dá para verificar, caso mude, pode algumas disciplinas que transpassam áreas, elaboração de projetos, por exemplo, trocar de um semestre para outro, por exemplo. Não no curso técnico agora, que é só um módulo, mas às vezes pode acontecer, né, de ter uma troca de área de alguma disciplina de um módulo para outro. E aí aparece aqui, ó, quando eu boto onde está escrito turno, eu clico aqui e vai ter um campo para filtro de área no ano. Então, se eu tiver 2 áreas diferentes aqui no módulo 1 e 2, as 2 vão estar aparecendo aqui. Então, para filtrar, se consegue enxergar isso também. Consegue filtrar ali também, tá? Deixa eu ver o que é mais aqui. A gente tinha olhado a área. E aí aqui vem algumas informações de quantidade. Ó. Então, de novo, tem a ver com o cadastro lá da disciplina para rodar o horário no sistema. E também com as cargas dos professores, né? Então, por exemplo, aqui está dizendo quantidade, e se vocês olharem aqui, ó, está dizendo, deixa eu ver se ele aparece, acho que não aparece o zoom ali, ele não está dando zoom aqui no vídeo, né? Não sei exatamente como fazer isso para o vídeo. Então, assim, aqui tem uma, deixa eu aumentar aqui, 125, tá. Então, essa quantidade aqui, ó, slot de horário para 20 semanas. Ou seja, quando a gente está lá no presencial, naquilo que a gente está chamando agora de fase 4, né, daqui a pouco para o retorno, a gente tem os slots de aula. Então, uma disciplina com 4 créditos, ela pode ter, por exemplo, 2 slots de 2 períodos que vão ficar espalhados na semana ali no horário. Uma com 6 períodos, às vezes ela fica com 2 de 3, 2 slots de 3 períodos, ou 3 slots de 2 períodos espalhados na semana. Então, essa informação a gente está dando aqui para a pessoa que está colocando os dados no timetables. A gente está colocando essa informação. Quantos slots tem que ter e qual é o tamanho desses slots. Então, duração é isso, tá? Qual é o tamanho desses slots? Então, tem 1,
slot de 2 períodos para essa disciplina, o que dá o total de períodos dela aqui, 2 períodos. A outra aqui embaixo tem 2 slots de 2 períodos, o que dá 4 períodos. Então, a gente vai colocando essas informações nesse formato. Uma questão aqui, deixa eu ver, tem uma questão importante. Tá, conforme eu for lembrando, eu coloco aqui. Tá? Mas é assim, com isso eu consigo saber como que cadastra isso no sistema. Tem uma questão assim, pode acontecer, hoje a gente está com a PNP, né? Então as disciplinas estão com umas cargas síncronas menores, que é a carga que aparece no horário é síncrona, né? Era um pouco menor, e a gente optou também por deixar um cadastro que seja um cadastro único da disciplina. Então a gente fez isso. Por exemplo, aqui eu vou ter cargas de aula, deixa eu achar uma aqui. Uma carga de aula, deixa eu voltar aqui, quantidade, 2 aqui dá 4, aqui dá 6, ó. 2 slots de 3, tá vendo? Para pré-cálculo, que dá 6 períodos. O que é importante saber aqui, né? Eu poderia, por exemplo, dizer assim, olha, eu quero vamos lá, um slot com 4 e um slot com 2. E aí, para fazer isso, eu teria que inserir uma nova linha, tá? Como é que vai inserir uma nova linha? Bom, aqui, selecionar a coluna, né? Selecionar a coluna, botão esquerdo, aí botão direito, insere uma linha abaixo, copia e cola mesmo, é uma tabela, né? Então, copia os dados, cola aqui, e aí vem aqui e troca os dados que precisa colocar. Então, por exemplo, colocaria aqui um slot com 4 períodos e um slot com 2 períodos, tá? Bom, tendo o mesmo nome de professor ali, pode ir lá e trocar também, voltar na outra coluna e trocar. Tendo o nome do mesmo professor, isso vai aparecer no horário dele como um slot de 4 e um de 2, e isso vai carregar na carga o mesmo tamanho de 6 períodos, tá? E como aquela ID lá da componente curricular é a mesma, então vai contar como a mesma componente curricular, não vai pesar isso na carga do professor, tá? Então, isso é importante colocar. Eu vou desfazer aqui, tá, gente? Porque de fato aqui é uma simulação. Então eu vou desfazer para manter a planilha como ela estava, tá? Estou voltando aqui. Outra questão importante ainda, então. Falamos da quantidade, da duração, o total da disciplina que calcula automaticamente. A média para o professor. O que quer dizer a média para o professor? Bom, tem uma disciplina aqui de 2 períodos, o professor trabalha sozinho nela, e ela acaba, então, representando 2 períodos semanais na carga do professor. Isso pode ser diferente, por exemplo, como é o caso de iniciação tecnológica. Para explicar assim, tá, essa disciplina de iniciação tecnológica, ela foi pensada dividindo a disciplina em cinco blocos, tá? Um deles é regência, que aí em geral, o coordenador do curso assume essa parte, ou pelo menos alguém que domina bem o processo todo da disciplina, né? Depois, a questão de, deixa eu ver, são outros 3 tópicos, que é eletrônica, informática e prototipagem, que é a contribuição da área de mecânica nessa disciplina. Isso fecha um 4, né? E tem o 5º tópico, que é Lego, é a parte de aprendizagem de kits Lego, que aí a gente entendeu como sendo multi-área, então qualquer uma das áreas de tecnologia, ou mesmo qualquer professor do campus que domine, né, como é que se utiliza os Legos, pode ir lá e dar essa aula. Então, tem a representação das 3 áreas, digamos, da parte mais de tecnologia, que é eletrônica, informática e mecânica. Tem a parte de Lego, que a gente entende de uma forma geral, né, de aprendizagem de forma geral, e tem a parte de regência, que é a condução da disciplina. Bom, não vou entrar nos detalhes, tá, de o que é mais ainda cada área, mas para saber, essa disciplina, então, ela divide em 5. Se eu tenho 4 períodos, eu divido isso por 5, eu tenho ali uma carga para cada professor de 0,8 período da disciplina naquela turma. Claro que como a gente divide grupos, e a gente divide, depois, a gente divide grupos, e daí os professores pegam mais de um grupo, mais de uma turma, acaba que no somatório vai ter um pouco mais, às vezes vai ter uma disciplina inteira, às vezes não. Mas aqui está uma carga que vai aparecer na média do professor. Esse 0,8 aqui é o que vai considerar lá na média do professor, embora a disciplina tenha 4, a média geral do professor ao longo do ano com essa disciplina vai ser 0,8, tá? O que mais aqui?
carga semanal equivalente para 12 semanas. Então aqui a gente estava recalculando como é que ficava a carga de períodos, entre aspas, ali, para 12 semanas. Então ela sobe um pouco, né, proporcionalmente, já que reduz o número de semanas. O que mais aqui? Slots em APNP. Isso a gente fez também para a questão da APNP. Agora para nós não vai fazer tanta diferença. Era para definir se era um ou dois slots ali, o que utilizava, né, 1 ou 2 dias, enfim, lá no primeiro ano da PNP. Tá? Então isso aqui nesse momento, na verdade, a gente não considera mais. E aqui ainda fazia uma referência para ver se estava de acordo. Uma coisa interessante aqui, ó. Vocês vão ver que, por exemplo, nessa disciplina, ele calcula aqui os 4 períodos e ele compara para ver se isso aqui, essa média do professor, é o total da disciplina ou não. Se for o total da disciplina, ele mantém na mesma cor. Se teve uma mudança manualmente aqui, então se a gente veio nessa coluna e alterou manualmente para dizer, o professor pega só um período daqui, então ela fica em amarelo avisando que tem uma alteração manual. Tá? Então isso também está previsto aqui. Os slots em APNP era a mesma coisa, uma questão de alteração manual também aparecia aqui. E a carga síncrona utilizada também era a questão da PNP. Tá? Então, nesse momento, me parece que não vai fazer muito mais sentido. Né? Então, vou aguardar iniciar o período de aulas para verificar como tratar para não excluir de vez já essas colunas. Tá? Eu acho que era isso. Tá? Assim, em linhas gerais, é isso que tem aqui nessas informações que a gente cadastra. E aí, mais à frente, a gente consegue ter diversas informações. Então, entre essas informações aí, por exemplo, vai ter a listagem de professores. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso um pouquinho melhor na visualização aqui. Então, vai ter listagem de professores. Então, todos os professores cadastrados no sistema como ativos no momento. Né? E aí a gente, lá na outra planilha que eu comentei, eu tenho a opção de dizer se o professor está afastado ou não. Então, alguns professores a gente já vai começando a retornar um pouquinho antes, né, para poder cadastrar. É o caso do nosso colega Rodrigo, que está retornando em seguida. Desculpem, que ele já está cadastrado nesse momento, porque está retornando em seguida e ele já está com o nome colocado para algumas disciplinas. Tá? Então, mas em geral vai ser assim, que o professor está afastado não aparece na lista, né, a menos que a gente realmente queira que apareça novamente e marca lá nessa outra planilha que eu mostro a seguir. Tá? E aí aqui tem algumas informações, a própria área de atuação, né, a média de períodos do professor para o módulo 1, para o módulo 2. Teve aquela questão que o pessoal comentou, inclusive, hoje ali no grupo, que era a situação de os cursos anuais, essa carga ali está distribuída ao longo do ano, era 2 períodos, mas no momento em que a gente dá em um semestre só, 2 períodos são 4, na verdade, né? Tem que dar 4 períodos para dar a mesma carga de aula, a mesma carga horária de aula. Então, aquilo que o Guima comentou de a gente dobrar a carga ali, acho que era realmente uma saída bem inteligente para não ter que alterar a questão das fórmulas, etc. Né? Então, tem aqui várias informações, quais são as disciplinas do professor, ali diz o nome da disciplina, aqui de novo, 2 slots de 2 períodos, que dá 4 períodos, e a média lá para ele fica 4. Essa média aqui, na verdade, é a média do professor, aqui é o peso da disciplina e a média do professor. Tá? Então, vai aparecendo essas coisas, acho que no Omar vai ter algumas variações, porque é o caso da disciplina, talvez para mim, para o Caleb, ali que quem trabalha com a disciplina de iniciação tecnológica, eu lembro sempre desse caso, que é um caso que varia, olha só. É bem isso, ó. Ele tem uma disciplina de 2 slots, de 2 períodos, que dá 4 períodos, mas a média dele com essa turma aqui é 0,8. Então, é isso que conta para ele aqui na carga de aulas, tá? Então, só para explicar isso também. Tá? E aí vai aparecendo para cada professor como é que eles estão alocados. Depois, em dados por professores 2, a gente consegue chamar a área. Dá para pegar da listagem de áreas aqui, qual área que a gente quer ver. Eu quero ver como é que está lá a distribuição, deixa eu ver, dos professores da área de linguagens, por exemplo. Estava ali a informática antes, né? O pessoal devia estar olhando alguma questão. Então, está aqui os professores. Claro, aqui acho que tem um a mais aqui na contagem, porque o Rodrigo já está contabilizando, mas é porque a professora que está como substituta dele deve sair logo em seguida.
e aí quando sair, né, desconta, ela já não tem carga aqui, como vocês podem ver. Tá? Então, tem como ver outros aqui, né? Vamos lá, matemática, a gente consegue ver quantos períodos estão, a gente também consegue ver se tem algumas cargas, pode ver que tem uma carga quebrada aqui da matemática, e a matemática não tem disciplinas quebradas, distribuídas entre professores, né, na mesma área. Então, de fato, isso aqui é disciplinas que ainda não foram alocadas para os professores, ainda não foi determinado o professor no módulo 2, e aí fica distribuído para a área essas disciplinas, tá? Então, algumas informações assim. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso aqui, na verdade, é assim, ó, a carga do professor, e aqui a carga de disciplinas em média que ainda não foi distribuída. Então, 7,2 períodos que não foi distribuído no módulo 2, soma com os 8 desse professor e dá os 15,2, que está dando uma previsão, assim, uma ideia de média, né, para cada professor ali, se ele assumir mais uma carga média da área, né, que está faltando ainda. Tá? Então, é para ter essa ideia também que está colocado. Aqui, ó, 13 para a maioria deles, 12 para um ali mais no final. E aqui, como todas já foram alocadas, então tem uma carga zero aqui de disciplinas adicionais para o módulo 1. Tá? Disciplinas que adicionais não, disciplinas que ainda não foram, disciplinas que não teriam sido cadastradas. Não existe isso para esse módulo 1, para essa área. Tá? Então, é isso, a gente consegue vendo mais essas informações aí. Se abrir aqui também, se consegue ver também quais disciplinas, os mesmos dados que tinha lá, só que agora estratificado por área. Tá? Deixa eu ver, acho que era isso nessa aba. Tá? Depois tem dados por turmas, a gente consegue ver para cada turma quais as disciplinas que estão rodando. A gente até colocou aqui aquela carga de períodos síncronos, a gente colocou isso para ir comparando aqui, tinha que dar no máximo 10 numa semana, quando estourou e deu 12, a gente teve que negociar com os professores, enfim, teve algumas questões assim. Então, eu conseguia ver quanto tem de carga síncrona para cada turma aqui, né? Para cada uma das turmas e cada curso, direitinho. Consegue ver também quais são as disciplinas que cada turma tem, quanto pesa, né? E qual é o professor, enfim, tem diversas informações aqui, né? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver uma coisinha aqui, voltando em dados de professores, não lembro se era aqui que estava marcado. Só um minuto. Não era ali, acho que era em dados por turmas mesmo. Aqui, cópias de dados. Na verdade a gente fez uma cópia só para duas pessoas ir trabalhando ao mesmo tempo, cada um numa tabela, enfim, poder ir movendo, né, as coisas ali sem atrapalhar a visualização. Aqui tem dados por área, tá? Então, aqui está mostrando quantos períodos ainda não foram definidos, por algum motivo ali está faltando definição de professores, né? Seja porque trocou o professor, seja porque entrou um substituto, seja porque saiu alguém, seja porque realmente a área ainda não definiu alguma coisa nesse sentido. Então, aqui tem o total de horas relógio da área. Isso aqui já considera, né, que os cursos técnicos diurno lá tem um período dá 30 horas no ano, né, 30 horas relógio, e para os cursos semestrais um período dá 15 horas relógio. Então, é isso. Aí aqui vai aparecendo alguns números, ó, total de períodos da área. Tá? Quantos períodos tem em média para aquela área, considerando um período como 15 horas relógio. Tá? Então, que esse seria o período lá do curso semestral. No curso anual faz sentido também. Em um semestre, um período mesmo do curso anual, em um semestre, um período tem 15 horas relógio. No segundo semestre vai ter mais 15, aí fecha as 30 do curso anual. Tá? Então, aqui dá para ter uma ideia de total de períodos. O número de professores em cada área atualmente, ele conta lá aqueles professores por área. Então, como eu comentei, a linguagem está com um a mais hoje aqui marcado, por causa da questão de a gente já ter colocado o nome do Rodrigo lá. Então, retirando o nome da substituta ali, vai aparecer já 5 professores aqui novamente. A média geral da área, tá? Considerando, claro, não sei se esses números estão atualizados, a gente tem que ver porque tem que alocar professores em algumas disciplinas, mas a ideia é que esteja aqui. Coordenações em cada área, isso possivelmente está desatualizado, teria que olhar direitinho
por que não está aparecendo ali. Coordenações por área, tá? Eu vou dar uma revisadinha em seguida. A média, exceto coordenações, ele vai pegando e dando 12 períodos para as coordenações ali, no máximo, né? Assim, para tentar, no máximo não, mas uma média que seria o ideal ali dos coordenadores. O DPEX com 8 e a direção com 4 períodos, que é mais ou menos o que a gente vem trabalhando há alguns anos, né? Quando a gente estava no presencial, pelo menos. E aí, desconta isso e vê quanto é que fica o resto da área, qual é a média do resto da área. Né, desconsiderando, né, os coordenadores. Substitutos por área, daí então aqui fica marcado também quantos tem, e aí botando uma média de 21, um pouquinho acima, já que o substituto trabalha mais com ensino, né? O substituto não pode participar de colegiados, de outros órgãos, também não é uma questão de ser uma exigência de trabalhar com a parte de pesquisa e extensão, ele tem que trabalhar muito com o ensino, a gente entende de botar um pouquinho acima das médias, então ficaria em torno de 21. Pensando naquelas médias que nós tínhamos realmente no presencial, normalmente na casa ali de 18, 20, né, períodos mais ou menos. Algumas áreas às vezes estavam estourando, a gente estava trazendo vagas, enfim. Mas, então 21 períodos para o substituto, e aí daria um número aqui. Como eu comentei, eu vou ter que dar uma olhadinha, essas fórmulas acho que estão um pouquinho desatualizadas, tá? Mas um pouquinho mais adiante eu reviso isso. Disciplinas por áreas, aqui a gente consegue ver, até acho que eu mostrei na última reunião, né, tem pela área que é a área de administração, a área de arte, então tem todas elas aqui aparecendo, quais são as suas disciplinas, né, então consigo abrir aqui, por exemplo, da área da mecânica, por exemplo, que eu faço parte, eu vou conseguir ver direitinho quais são as disciplinas, e dá para ver se tem professor ou não, tá, se não tiver, acho que é o caso ali, por exemplo, que eu me lembro aqui da matemática, que não tem ainda todas as disciplinas definidas. Deixa eu ver aqui. Aqui, a área de matemática. Então, aqui é essa questão importante que eu comentei lá. Quando a gente marca a área matemática, ela vai aparecer aqui na lista. Se não marcar, ela não aparece, tá? Então, tem que marcar a área da disciplina lá, pelo menos, no cadastro do curso, tá? Para contabilizar na carga da área, para distribuir para os professores, contabilizar na carga geral e para vir aqui nessas listas de disciplinas da área. O que mais aqui? Disciplinas específicas, aí a gente consegue ver por área aqui, de outra forma, mas dá na mesma, né? Mecânica aqui, então aparece aqueles... eu estou colocando mecânica porque eu faço parte ali, né? Só para exemplificar nesse caso. E aí vem aqui algumas questões daí, pendências que a gente tinha quando a gente estava fazendo o levantamento ali, de quais disciplinas, na questão da carga síncrona, enfim, mas tudo a ver daí com a PNP, tá? Eu acho que aqui as coisas que vão importar para nós agora é definir o professor de fato, né? Que isso vai aparecer aqui também. Mas enfim, dá para ver lá, como já mostrei lá no próprio curso. Aqui eu vou ter que atualizar as fórmulas conforme vierem, né, esses novos modelos de trabalho. Mas como a gente tem ainda... a gente está trabalhando com um modelo que está vindo, mas daqui a pouco vai ser o presencial de fato, né, um pouco mais à frente, né? Então acho que vou deixar para fazer essa correção pro presencial, já para vir só essas pendências que seriam do presencial também, tá? Então aqui listagem de áreas, que são as próprias áreas que aparecem ali, elas aparecem conforme a gente cadastra lá uma vez, elas vão listando aqui, tá? Então é uma listagem automática também, eu vou deixar oculta essa aba aqui. Mas é isso, tá, gente? Desculpa aqui, acho que ainda ficou extensa, né? Mas eu acho que isso dá para dar um norte legal para mostrar um pouco mais do funcionamento dessa planilha. Qualquer dúvida que, se tiver, eu fico à disposição para tirar a dúvida do pessoal, tá bem? Era isso. Um abraço para todo mundo aí.